Sem mais demoras, vou passar a palavra ao nosso orador, o Dr. Eduardo Costa, para que possa explanar as suas ideias acerca destas inquietudes, abordando a temática sobre o sistema de saúde e a procura de valor nas intervenções dos enfermeiros. O Dr. Eduardo Costa é professor assistente e investigador na Nova School Business and Economics, onde leciona e se encontra a concluir o programa de doutoramento com foco na economia da saúde. Esteve como investigador visitante na Boston University, na Harvard School of Public Health. É licenciado, mestre em economia com especialização em política pública e trabalhou anteriormente numa consultora estratégica multinacional em vários projetos e indústrias. A sua investigação foca-se na eficiência e sustentabilidade da despesa pública em saúde, bem como no skill mix e na task shifting dos profissionais de saúde. Atualmente faz parte da direção da Associação Portuguesa de Economia da Saúde, coordena a Comissão de Recursos Humanos Health Parliament de Portugal e colabora no projeto Budget Watch of Public Policy relativo ao Orçamento de Estado para a área da saúde. Professor, a palavra é sua então. O desafio que me foi feito foi para vir aqui falar um bocadinho sobre o valor das intervenções dos enfermeiros nos sistemas de saúde. E quando nós falamos sobre o valor de sistemas de saúde, normalmente temos um conjunto de desafios grandes que se prendem precisamente com a forma como nós conseguimos ou não medir esse valor. E, portanto, eu preparei aqui e estruturei esta apresentação em 4 pontos diferentes. Deixem-me só pedir aqui para pormos os slides. Ok, perfeito, já cá temos os slides. Portanto, estava-vos a dizer que estruturei a apresentação em quatro blocos diferentes. O primeiro, eu gostava de falar um bocadinho convosco para definirmos o que é que nós entendemos por valor e a forma como muitas vezes nós tendemos a focar o nosso sistema de saúde numa perspectiva de volume, ou seja, na quantidade de serviços que nós prestamos e não necessariamente na qualidade desses mesmos serviços. Depois, em segundo lugar, quero partilhar convosco qual é a minha opinião sobre o papel que os enfermeiros têm no sistema de saúde e, em particular, no sistema de saúde português. Num terceiro momento, quero tentar discutir convosco e trazer alguns exemplos de como é que podemos orientar a enfermagem para aumentar o valor do nosso sistema de saúde e, finalmente, perceber quais é que são as barreiras e o que é que nós temos a fazer em Portugal para tentar chegar a essa enfermagem com uma maior orientação para o valor. E, portanto, depois no final estarei à espera dos vossos comentários e das vossas perguntas para podermos aqui discutir qualquer questão que possam ter. Ora bem, começando aqui pelo primeiro tema. Gostava de vos dizer que em Portugal, mas não só, portanto isto é uma tendência dos vários sistemas de saúde mundiais, o foco do sistema de saúde tem sido no volume, ou seja, na quantidade de serviços que nós prestamos à população. E, portanto, tem aqui, por exemplo, eu trouxe-vos um exemplo do número de consultas nos cuidados de saúde hospitalares, que tem vindo a aumentar e, portanto, tipicamente nós tendemos a pensar que quanto mais consultas fazemos, melhor é o nosso sistema de saúde. Mas eu gostava que cada um de nós se perguntasse se será que fazer mais consultas é sempre melhor. E se calhar, quando nós pensamos em consultas hospitalares, a resposta pode ser mais ou menos óbvia, mas se nós pensarmos, por exemplo, naquilo que são os serviços de urgência, fazer mais urgências não significa necessariamente que estejamos a prestar melhores cuidados de saúde. Porque se calhar, um dos grandes desafios que nós devíamos ter era o de manter os nossos pacientes fora dos cuidados de saúde e não necessariamente fazer com que os nossos pacientes se dirigissem aos cuidados de saúde. E, portanto, normalmente nós ainda estamos com uma orientação muito focada para o volume do que propriamente para o valor, muito focada para a quantidade dos serviços que são prestados e menos para a qualidade desses mesmos serviços. E isto, como vos dizia, é uma questão, é uma realidade que não é uma realidade portuguesa, portanto é uma realidade de Portugal, mas também dos restantes países desenvolvidos e está ligada ao facto de que ainda temos muito a fazer em termos do acesso que nós temos aos cuidados de saúde. Ou seja, se a nossa população não consegue ter ainda e que não consegue aceder ainda totalmente aos cuidados de saúde, é normal que o foco político seja posto numa questão de volume em primazia do valor. E trago aqui 2 exemplos para partilhar convosco. Portanto, do lado esquerdo do slide, podem ver a percentagem de utentes, o número de utentes sem médico de família atribuído. Portanto, ao longo dos últimos anos, temos visto aqui uma redução grande e, portanto, há mais pessoas com médicos de família, mas continuamos ainda com centenas de milhares, praticamente 1 milhão de portugueses que ainda não têm médico de família atribuído. E do lado direito tem aqui a percentagem de utentes que estão à espera de cirurgia
e que ainda estão dentro dos tempos máximos de resposta garantida. E aqui podem ver aqui o impacto da Covid-19, por exemplo, que tem feito com que haja muitos pacientes que estão agora a extravasar esse tempo de resposta garantido. E, portanto, enquanto nós não resolvermos a questão do acesso, é normal que a nossa preocupação seja em garantir que temos médicos para toda a gente, que temos consultas para toda a gente, cirurgias a tempo e horas, etc. Mas é preciso que o nosso foco não esteja exclusivamente na questão do volume, mas que se olhe também para a questão do valor. E porquê? Porque eu defendo que nós enfrentamos 5 desafios que no curto prazo ou no médio prazo vão fazer com que nós não consigamos resolver o desafio do volume sem focar no desafio do valor. Ou seja, nós não vamos conseguir fazer com que o sistema de saúde faça mais se o sistema de saúde não fizer melhor. E porquê? 5 razões principais. 2 aqui no lado propriamente da procura de cuidados de saúde e 3 aqui mais no lado da oferta de cuidados de saúde. E já agora, permitam-me só um parênteses pessoal. Eu sou economista, portanto eu não sou enfermeiro, não sou profissional de saúde e, portanto, a minha visão aqui é sempre muito financeira e muito da procura e da oferta. Portanto, peço já desculpa por qualquer impressão que possa cometer. Ora bem, em relação então ao primeiro desafio que tem aí no slide, portanto, estou-me a referir aqui ao envelhecimento da população. O envelhecimento da população em Portugal é uma realidade grave e muito maior do que aquilo que se verifica noutros países desenvolvidos. Para além disso, temos a questão da prevalência da demência, que em Portugal se vai tornar um dos principais problemas a médio prazo. E, portanto, o envelhecimento da população vai pôr muita pressão no sistema de saúde. Como se isto não bastasse, temos também o aumento da prevalência de doenças crónicas. Portanto, ao contrário do que muita gente pensa, Portugal não é propriamente um país de pessoas saudáveis. E, por isso, estes 2 fatores vão colocar muita pressão adicional sobre o nosso sistema de saúde, na medida em que a nossa procura por cuidados de saúde vai continuar a aumentar. E se, por um lado, temos uma procura que continua a aumentar, por outro lado, temos uma oferta que tendencialmente não vai conseguir acompanhar esse aumento de procura. Porquê? Por um lado, há uma grande escassez de profissionais de saúde, em Portugal e na Europa. Portanto, este é um dos grandes problemas que os sistemas de saúde vão enfrentar nos próximos tempos. Portanto, há uma grande falta de enfermeiros, há uma grande falta de médicos nos países desenvolvidos, e nós vamos ter que encontrar formas de lidar com essa falta de profissionais de saúde. Em segundo lugar, temos o aumento dos custos relacionados com a tecnologia, e falo de novos equipamentos de diagnóstico, falo de medicamentos e de terapias inovadoras. Este é um problema muito grave que começou por afetar os Estados Unidos e está agora a chegar à Europa. Portanto, as terapias são cada vez mais caras. E, finalmente, temos um problema que é, se calhar, o nosso problema crónico português. A nossa economia cresce pouco, agora, aliás, estamos e vamos começar uma crise económica e, portanto, os recursos que nós temos para dedicar ao Serviço Nacional de Saúde são sempre, infelizmente, relativamente limitados. E por essa razão, se por um lado temos uma procura que continua a subir e por outro lado temos uma oferta que não consegue acompanhar a subida da procura, das duas uma, ou o nosso problema de acesso a cuidados de saúde vai piorar, ou então temos que tentar aumentar o valor da oferta dos cuidados de saúde que nós prestamos. E aí eu acredito que os enfermeiros podem ser uma peça fundamental na solução. Eu, como vos disse há pouco, eu sou economista e, enquanto economista, eu gosto de olhar para as coisas em termos de números. E se nós pensarmos na despesa em saúde, como um bolo, a despesa em saúde pode ser decomposta em 2 fatores. O fator preço e o fator quantidade. Ou seja, a despesa em saúde em Portugal é, na prática, o resultado do número de atos que são prestados pelos cuidados de saúde, portanto, a sua quantidade, e pelo preço desses mesmos atos e desses mesmos cuidados de saúde. E, portanto, aquilo que vos mostrei no slide anterior é que a quantidade de cuidados de saúde é expectável que continue a aumentar, a sua procura, o preço também, e, portanto, se a despesa em saúde não pode aumentar, temos aqui um problema, que é tentar perceber como é que eu consigo fazer mais gastando o mesmo. E, portanto, o ponto aqui, o desafio, é tentar perceber como é que nós conseguimos aumentar o nosso value for money, portanto, o nosso bang for the buck, que é aquilo que tem aí no slide, ou seja, como é que por cada euro que eu pago no sistema de saúde, nós conseguimos aumentar o resultado, o valor desse euro que eu pago no sistema de saúde. E a minha opinião, e é aquilo que eu quero discutir aqui hoje convosco, é que os enfermeiros são uma peça central nesta busca por mais valor por cada euro que nós colocamos no sistema de saúde. E isso leva-me ao meu segundo ponto. Tentar perceber um bocadinho qual é o papel que os enfermeiros desempenham no sistema de saúde português, para depois, em conjunto, conseguirmos perspectivar o que é que poderia ser o papel dos enfermeiros no sistema de saúde português. Ora bem, em primeiro lugar, dizer-vos que temos um problema crónico em Portugal, que é o facto de que, quando comparando com outros países desenvolvidos,
e eu aqui coloquei como referência a média da OCDE, portanto é um grupo de países bastante desenvolvidos. Portugal tem e continua a ter um número de enfermeiros muito abaixo daquilo que são as referências internacionais. Ora, e já agora aqui uma nota, nada nos diz que a média da OCDE seja o valor para o qual nós tínhamos que convergir. Nada nos diz que ter 9 enfermeiros por 1000 habitantes é exatamente o valor ótimo, mas aquilo que nós sabemos é que quando nós estamos muito abaixo do valor dos outros países, então alguma coisa de diferente se passa em Portugal quando nos comparamos com os outros países. E esta diferença sobre o número de enfermeiros torna-se ainda mais relevante ou ainda mais estranha quando nós comparamos o número de enfermeiros com o número de médicos. E isso é o gráfico que vocês têm aí no slide do vosso lado direito. Portanto, o que nós temos aqui do lado direito é o rácio de enfermeiros por médico. Quantos enfermeiros é que existe por cada médico? Em Portugal, nós estamos mais ou menos em 1,5 enfermeiros por cada médico. Na média dos países desenvolvidos da OCDE, estamos a falar de um rácio que está à volta dos 3. 3 enfermeiros por cada médico. E para nós temos em Portugal metade dos enfermeiros por médico do que aquilo que os restantes países desenvolvidos têm. Ora, isto aqui levanta algumas questões, levanta alguns problemas. Novamente, eu não estou aqui a argumentar que nós devíamos ter 3 enfermeiros por médico. Se calhar até devíamos ter menos, se calhar até devíamos ter mais, não sei. Aquilo que eu estou a argumentar é que esta diferença é demasiado grande para ser ignorada. Portanto, de 1,5 enfermeiros para 3 enfermeiros por médico, estamos a falar do dobro. E, portanto, se temos aqui este desvio tão grande, é porque alguma coisa eventualmente se passa. Ora bem, verdade seja dita que nos últimos anos temos assistido a uma contratação de mais enfermeiros. E, aliás, a pandemia de Covid-19, e eu vou tentar nesta apresentação falar o mínimo possível de Covid-19. Porque, honestamente, acho que estamos todos um bocadinho saturados da pandemia, os enfermeiros, imagino eu, em particular, por estarem na linha da frente. E eu queria tentar aqui que nos conseguíssemos abstrair da nossa realidade atual, do Covid-19, e perspectivar um bocadinho aquilo que é, ou aquilo que pode ser o futuro. Nós temos, por exemplo, portanto, houve cerca de 900 enfermeiros que foram integrados nos quadros do SNS, portanto, 900 enfermeiros que foram contratados extraordinariamente para ajudar na pandemia de Covid-19 e que viram os seus vínculos a serem integrados no Estado. E, portanto, nós temos mais enfermeiros no SNS, isso é verdade, mas continuamos muito abaixo daquilo que são os padrões internacionais. E, para além disso, importa pensarmos se todas estas contratações de enfermeiros adicionais resultam diretamente num aumento ou da quantidade ou da qualidade dos cuidados de saúde prestados. E isso nem sempre é óbvio. E estou-me a lembrar apenas de um exemplo. Quando nós passamos os contratos de trabalho de alguns enfermeiros de 40 horas para 35 horas, o facto de contratarmos mais enfermeiros não significa necessariamente que estejamos a contratar mais horas de trabalho de enfermeiros. E, portanto, temos que olhar para esta subida do número de enfermeiros de um ponto de vista positivo. Portanto, não tenho dúvidas que ter mais enfermeiros no sistema de saúde é uma mais-valia, mas, por outro lado, também não podemos ignorar que provavelmente ainda estamos muito aquém daquilo que são as necessidades do sistema de saúde português. Ora bem, mas estes enfermeiros, portanto, os enfermeiros têm ocupado um papel mais central no sistema de saúde do que aquele que ocupavam há vários anos atrás. E eu, aliás, antes de começarmos aqui esta intervenção, estava aqui a conversar precisamente sobre esse tema, que nos estavam a dizer que isto, na verdade, há 15, há 20, há 30 anos, os enfermeiros tinham um papel completamente diferente daquele que ocupam hoje. E, na verdade, vê-se que nos cuidados de saúde primários nós estamos a fazer agora mais consultas de enfermagem do que aquelas que fazíamos no passado, e vemos também nos cuidados de saúde primários que, por exemplo, a percentagem de utentes que passa a ter um enfermeiro por família atribuído é muito alta e está a subir. Portanto, estamos quase nos 85%. Isto ainda significa que há mais a fazer, porque ainda temos 15% dos utentes sem enfermeiro de família atribuído e podemos falar depois sobre as competências desses mesmos enfermeiros. E, portanto, se é um facto que temos mais enfermeiros hoje do que anteriormente, se é um facto que os enfermeiros têm hoje um papel mais relevante do que aquele que tinham no passado, infelizmente também é um facto de que a profissão de enfermagem é reconhecida internacionalmente como uma das melhores do mundo, mas em Portugal os enfermeiros não estão ou não se sentem muito valorizados, na medida em que é uma profissão altamente desgastante e eu agora trago-vos 3 exemplos, tem mostrado muitos sinais de que, na verdade, não se sentem suficientemente valorizados em Portugal. Ora bem, estava a dizer que há várias razões pelas quais os enfermeiros portugueses têm tido desânimo. Uma é o número de enfermeiros que tem estado a emigrar de Portugal para o estrangeiro, que tem estado a aumentar e, portanto, é um problema que nos deve preocupar.
Em segundo lugar, o número de enfermeiros em Portugal que têm sintomas de burnout e, portanto, que mostram que estão exaustos. E esses números rondam entre os 20% no estudo mais conservador que eu conheço, feito pela Universidade do Minho, a 50% no estudo menos conservador que foi feito pela América Portuguesa, portanto, percentagens muito elevadas e que trazem consequências negativas em termos dos cuidados que nós depois temos e que conseguimos prestar aos pacientes. E, finalmente, um terceiro exemplo, este desânimo e este descontentamento por parte dos enfermeiros reflete-se também com um significativo aumento das greves de enfermeiros que têm vindo a ocorrer ao longo dos últimos anos e que mostra precisamente este grande desânimo que existe por parte dos profissionais em relação às suas carreiras, às suas condições de trabalho, entre outros temas. E, portanto, isto era para vos mostrar aquilo que é o ponto de situação na perspectiva de um economista sobre os enfermeiros. Aquilo que quero fazer agora convosco é um exercício de olhar para fora, olhar para outros países e tentar perceber como é que nós conseguimos aumentar o valor dos enfermeiros por cada euro que nós gastamos. Como é que nós conseguimos aumentar o valor da enfermagem, como é que nós conseguimos aumentar o valor da despesa que nós fazemos nos nossos cuidados de saúde. E, portanto, em primeiro lugar, gostava que pensássemos que os enfermeiros não são uma peça separada do sistema de saúde. Portanto, os enfermeiros são uma peça integrante do sistema de saúde, em conjunto com outros profissionais, os médicos, o pessoal técnico e administrativo, o pessoal de diagnóstico, etc., mas também em consonância com ferramentas, infraestruturas e tecnologias e medicamentos, etc. E, portanto, como não somos uma peça isolada no sistema de saúde, a forma, depois como nós trabalhamos no sistema de saúde, tem que ser precisamente em equipa. E por ser um trabalho em equipa, é também se calhar a altura de começarmos a pensar onde é que acabam as tarefas de uma profissão e onde é que começam as tarefas de uma outra profissão. E aqui estamos precisamente a falar daquilo que se discutiu aqui há minutos atrás, sobre a questão do task shifting. Será que estamos nós a fazer todas as tarefas que poderíamos fazer? Será que não existem tarefas que são hoje feitas por outros profissionais de saúde e que os enfermeiros poderiam fazer? E eu gostava também de refletir um bocadinho sobre isto ao longo desta apresentação. E quando nós falamos sobre aumentar o valor dos cuidados de saúde que são prestados pelos enfermeiros, eu pensei aqui em 6 exemplos, 6 áreas em que acho que os enfermeiros podem aumentar o valor das suas intervenções. São os 6 retângulos que têm a azul escuro. E depois, a azul claro, temos 6 exemplos de melhorias do sistema de saúde que poderíamos ter em virtude desse aumento de valor. E dar-vos aqui um exemplo, uma discussão muito rápida. Por um lado, esta ideia de que precisamos que os enfermeiros tomem um papel mais ativo nas equipas multidisciplinares e, portanto, a ideia de que os enfermeiros terem um papel mais central naquela que é a gestão dos cuidados do paciente. Para além disso, aqui a ideia de que os enfermeiros têm um papel fundamental em tentar fazer com que o paciente não se perca no sistema de saúde. Ou seja, um paciente que está nos cuidados de saúde hospitalares e que tem alta e que depois tem que ser nos cuidados de saúde primários, os enfermeiros desempenham aqui um papel fundamental, quer na questão hospitalar, na questão das equipas de gestão de altas, quer depois nos cuidados de saúde primários, nos cuidados, na gestão dos casos e nos cuidados pós-alta. Depois, para além disso, temos, como já referi, e depois falaremos disto também mais à frente, a transferência de competências entre profissionais de saúde. Portanto, dizermos que, se calhar, há determinadas competências que são prestadas por aquele profissional de saúde e que poderiam vir a ser prestadas pelo enfermeiro. Os enfermeiros têm um papel fundamental naquilo que é a literacia da população portuguesa e, portanto, de ajudar a população portuguesa a seguir e promover hábitos de vida saudáveis. Para quê? Para retirarmos as pessoas dos hospitais, para evitarmos que as pessoas se tenham que deslocar aos hospitais. Temos o exemplo da hospitalização domiciliária, que em Portugal tem reconhecido um avanço significativo, até por causa da pandemia de Covid-19, mas o programa já começou antes. Os enfermeiros desempenham um papel fundamental neste que é o programa de hospitalização domiciliária. E depois temos também toda a monitorização remota ou presencial do doente crónico nos cuidados de saúde primários e na qual os enfermeiros também podem desempenhar um papel central ou ainda mais central do que aquele que desempenham hoje. E já há bons exemplos, por exemplo, na consulta da diabetes, já há bons exemplos, mas eu acredito que se pode fazer mais, não só na diabetes, mas acima de tudo noutras patologias. Ora bem, eu não vos quero maçar com literatura internacional, mas só para vos dizer que esta ideia de que os enfermeiros podem fazer mais do que aquilo que fazem hoje em dia não é uma ideia nova. Portanto, a ideia não é minha, eu não estou a inventar a roda, isto estuda-se desde os anos 80 e há aqui vários exemplos em vários países do mundo de como é que isto pode funcionar.
E, portanto, temos aqui alguns estudos. Eu aqui listei alguns estudos, mas eu não vou perder muito tempo a discutir isto convosco, mas só para vos dar a ideia de que um profissional de saúde pode vir a substituir entre 20% a 50% das competências por exemplo, de competências de médicos nos cuidados de saúde primários. Há uns outros estudos que mostram que enfermeiros com formação especializada podem substituir até 90% ou podem assumir até 90% das funções que são desempenhadas nos cuidados de saúde primários, entre outros exemplos. Portanto, a mensagem que quero passar é que esta ideia de que os enfermeiros podem fazer intervenções com mais valor e podem trazer mais valor para o sistema de saúde não é uma ideia minha, não é uma ideia nova, é uma ideia que já foi explorada em vários países do mundo e trago-vos aqui alguns exemplos de países onde isso já aconteceu. E se me permitem, eu vou trazer agora 6 exemplos muito específicos, muito concretos para mostrar algumas ideias que se passaram já lá fora e que nós cá dentro estamos a começar até a implementar muitas delas. Ora bem, o primeiro exemplo está relacionado com a saúde materna nos Estados Unidos. Portanto, é o exemplo no slide, o que está no vosso lado esquerdo. Dar-vos apenas aqui a noção de que é um programa lançado onde os enfermeiros fazem visitas domiciliárias às mães e aos bebés que nasceram agora, até às 12 semanas, fazem um acompanhamento dessas, quer da mãe, quer do bebé. Isto permite evitar depois deslocações excessivas e idas às urgências mais tarde e mais à frente. Só para ter uma ideia, por cada euro que se pôs neste programa, pouparam-se 3. E, portanto, isto é um bom negócio. Eu coloco 1 euro para financiar este tipo de programas e reduzo 3 euros em idas desnecessárias às urgências hospitalares. Do lado da direita tem aqui um outro exemplo, que é a prescrição de enfermeiros, a prescrição de medicamentos por parte dos enfermeiros na Holanda. Este foi um programa também mais ou menos recente que tem vindo a ser implementado, mas este aqui, por exemplo, mostra-vos que apenas 12% dos enfermeiros se sentem confortáveis para o fazer. Ou seja, a prescrição de determinados medicamentos por enfermeiros já é uma realidade, com muitas limitações na Holanda, mas é uma realidade para a qual até muitos dos enfermeiros não se sentem ainda preparados para o fazer. E, portanto, esta ideia de que os enfermeiros podem fazer mais é verdade, mas é preciso que os próprios se sintam confortáveis e que os próprios tenham formação para conseguir assumir essas responsabilidades adicionais. Ora, mais 2 exemplos para discutirmos aqui. O facto das práticas avançadas de enfermagem no Reino Unido. Isto é conhecido como, portanto, as Nurses Practitioner nos Estados Unidos, portanto, é uma especialidade, se quisermos, das enfermagens que permite que os enfermeiros desempenhem mais funções do que aquelas que tradicionalmente desempenham. E, portanto, no caso do Reino Unido, houve aqui um projeto que foi feito num hospital onde se reduziu o número de médicos internos e se aumentou o número de enfermeiros e, portanto, os enfermeiros passaram a resolver e passaram a assumir algumas das competências que tradicionalmente eram assumidas pelos médicos internos e isto trouxe e resultou numa melhoria dos cuidados de saúde prestados para esses pacientes. Do lado direito, mais um exemplo, este agora nos Estados Unidos também, portanto, estamos a falar aqui do Hospital Johns Hopkins em Baltimore, sobre a monitorização de idosos. E, portanto, aqui estamos a falar de um programa onde existe uma equipa liderada por um enfermeiro. A equipa depois também tem terapia ocupacional, pessoas para ajudar nas tarefas domésticas, mas a equipa em si é liderada por um enfermeiro e fazem visitas aos idosos que estão inscritos no programa. E isto permite depois que os idosos evitem a ida às urgências, faz com que os idosos tenham um maior nível de autonomia e um maior nível de mobilidade do que aquele que teriam se este tipo de programas não existisse. E, novamente, é um ótimo negócio, porque por cada euro que nós pomos para financiar o programa, poupamos 6. E, portanto, eu gostava que existisse um negócio assim para a minha conta bancária. Portanto, eu punha 1 euro e ganhava 6. Este tipo de programas existe no estrangeiro e, portanto, existe potencial demonstrado de que este tipo de abordagens, onde os enfermeiros têm mais valor e têm mais responsabilidades, resulta numa poupança ajusante no sistema de saúde. Ora, 2 últimos exemplos. No Japão, portanto, a ideia de que o Japão criou uma profissão, que é a profissão de gestão de casos. Portanto, para pessoas e para pacientes que estão nos cuidados continuados, existe uma pessoa responsável pela gestão de casos. Sendo que muitas dessas pessoas que vão ocupar essa posição, e no Japão já são cerca de 25 mil, acabam por ser precisamente enfermeiros. E, por outro lado, um exemplo na Alemanha, a enfermagem na comunidade para cidadãos com mobilidade reduzida, onde existe também esta monitorização remota e esta monitorização domiciliária por parte de equipas de enfermagem que se deslocam aos municípios, aos domicílios.
Pronto, já existem muitos exemplos no estrangeiro e existem também alguns exemplos em Portugal de como é que os enfermeiros conseguem assumir um papel com mais responsabilidade e com mais valor, fazendo aqui a substituição de muitas das funções que tipicamente ou tradicionalmente não estão atribuídas aos enfermeiros. E é precisamente esse o meu último ponto, antes de me calar, para depois termos as perguntas e respostas. Eu queria discutir aqui convosco um bocadinho o que é que acontece em Portugal, o que é que já está a acontecer em Portugal e quais é que são as principais barreiras para o facto de que nós em Portugal não fazermos mais do que aquilo que fazemos. Ora bem, aqui neste slide temos apenas alguns exemplos que me fui lembrando e outros exemplos que fui conhecendo e que me foram dizendo sobre o papel importante que os enfermeiros têm hoje em Portugal e é diferente do papel que os enfermeiros tinham há alguns anos atrás. Portanto, temos a questão do enfermeiro de família, que tem assumido um papel mais relevante hoje do que aquele que assumiu no passado. Temos a questão, por exemplo, do papel dos enfermeiros na gestão de diabetes. Temos agora a questão muito recente do programa de hospitalização domiciliária e eu tive a oportunidade de conhecer alguns enfermeiros à frente deste programa no Hospital de Setúbal que mostraram precisamente os benefícios deste programa e a responsabilidade enorme que os próprios enfermeiros assumem na gestão e na monitorização deste programa. Temos depois também as próprias unidades de saúde familiares, que são mecanismos ou estruturas dentro dos cuidados de saúde primários que permitem maior capacidade de inovação e, portanto, permitem soluções mais próximas e na comunidade. E, portanto, existem alguns exemplos de medidas que são feitas e de iniciativas que são tomadas para aumentar o valor da enfermagem, ou seja, para aumentar o valor por cada euro gasto num enfermeiro, para aumentar o valor que esse enfermeiro traz para o sistema de saúde e, trazendo para o sistema de saúde, é um valor que traz para a população como um todo. Porém, há potencial para fazermos mais. E este gráfico que vos trago não é um gráfico meu. Este gráfico vem direto de um dos artigos que faz parte da tese de doutoramento da atual Ministra da Saúde. A Ministra da Saúde atual sempre trabalhou muito nesta questão dos enfermeiros e na questão das competências dos próprios enfermeiros. E há um inquérito muito, muito interessante realizado para Portugal, que eu conheço até o momento, é o único e é o mais completo, que mostra o seguinte: foi um inquérito feito aos diretores e aos gestores dos agrupamentos de centros de saúde. E aquilo que lhes foi perguntado foi, consideram que existe potencial para os enfermeiros nos cuidados de saúde primários fazerem mais do que aquilo que fazem hoje em dia. E o que é surpreendente é que 85% dos gestores dos cuidados de saúde primários consideram que sim. Consideram que os profissionais de saúde na área da enfermagem estão capacitados para fazer mais do que aquilo que fazem hoje em dia e que, portanto, podem trazer valor, quer em termos financeiros, ou seja, de poupança, mas, acima de tudo, em termos de qualidade dos serviços de saúde prestados à população. E, portanto, a ideia não é nova, existem estudos nacionais que mostram que existe potencial para o fazer em Portugal. Mas se não acreditam neste estudo nacional e feito em contexto nacional, as organizações internacionais, quando fazem estudos sobre Portugal, dizem exatamente a mesma coisa. E aqui eu convido-vos a ler, para quem tiver interesse sobre este tema, convido-vos a ler o relatório, que é esta fotografia que está aqui no slide, que é na prática uma análise que a OCDE faz sobre o sistema de saúde português. A OCDE é provavelmente das organizações internacionais que mais estuda ou que melhor estuda os sistemas de saúde. E em Portugal, em 2015, foi feito este relatório sobre tentar perceber, dentro do sistema de saúde português, como é que nós conseguimos aumentar e como é que nós podemos aumentar o valor e a qualidade dos cuidados de saúde prestados. E uma das principais conclusões deste relatório é precisamente de que os enfermeiros devem e têm que assumir um papel mais fundamental do que aquele que assumem hoje. Ou seja, a OCDE conclui que os nossos enfermeiros estão capacitados para fazer mais e que, portanto, devem ter a oportunidade de fazer mais e de assumir novas responsabilidades. E dão exemplos concretos no relatório. Portanto, falam precisamente da importância dos esquemas de incentivos, portanto, como as USFs nos cuidados de saúde primários ou os centros de responsabilidade integrada nos cuidados de saúde hospitalares. Falam do papel fundamental dos enfermeiros na questão da gestão de altas e depois na questão da coordenação com os cuidados de saúde primários para os cuidados pós-alta ou nos cuidados de saúde continuados. Falam também da questão da utilização de abordagens mais inovadoras, portanto, permitir que os enfermeiros possam organizar e possam lançar iniciativas mais inovadoras na comunidade, portanto, o papel dos enfermeiros na formação da população portuguesa, o papel dos enfermeiros para explicar às pessoas que têm que fazer exercício físico, que fumar faz mal, que beber álcool faz mal, etc. E este papel é fundamental e, portanto, pode ser desempenhado também pelos enfermeiros em contexto comunitário, por exemplo, nas escolas, em bairros problemáticos. E, acima de tudo, a questão de que a gestão dos casos
Portanto, tem que ser vista por uma equipa multidisciplinar na qual os enfermeiros são uma peça fundamental. E, portanto, a OCDE acredita que se este tipo de iniciativas tivesse ou fosse mais difundida, isto poderia resultar, por exemplo, numa redução na taxa de infecções hospitalares, numa redução da duração do internamento, numa redução das taxas de cesarianas, numa redução das idas às urgências hospitalares. E, portanto, tem aqui a ideia de que o enfermeiro tem um papel fundamental em aumentar o valor do sistema de saúde, como evitando que as pessoas vão ao sistema de saúde. Quanto mais saudáveis as pessoas forem, menos elas precisam de ir aos sistemas de saúde. Ora bem, então porquê é que muito disto não acontece? E eu tentei aqui fazer um exercício de listar algumas barreiras e tentar perceber quais é que são os principais desafios que o sistema de saúde tem e o que é que está a impedir que nós façamos mais do que aquilo que fazemos hoje. Ora, em primeiro lugar, há barreiras que são políticas, há barreiras que são sociais e há barreiras que são setoriais. Setoriais porque é normal que quando falamos em os enfermeiros fazerem mais coisas do que aquelas que fazem hoje em dia, haja desconforto. E é normal que esse desconforto seja da própria parte dos próprios profissionais, quer dos próprios enfermeiros, que podem não se sentir preparados para assumir novas responsabilidades, quer de outros profissionais que podem não querer que os enfermeiros assumam essas responsabilidades. Mas existem também barreiras sociais. Portanto, a Dona Madalena, utente do centro de saúde, Freixo dispara a cinta, quando vai ao centro de saúde quer falar com o senhor doutor, não quer falar com o senhor enfermeiro. E, portanto, isto é uma barreira social que é importante ultrapassar e que tem vindo a ser ultrapassada, mas que é normal que demore o seu tempo. Para além destas questões das barreiras sociais, políticas e setoriais, temos depois uma questão legal, ou seja, existindo um consenso na população de que os enfermeiros devem assumir mais responsabilidades, pode vir a ser preciso rever o enquadramento legal, definir aquilo que é o ato médico, por exemplo, e tentar perceber até que ponto é que as competências de um profissional podem ou devem passar para o outro, até que ponto é que existem outras competências que neste momento não estão em nenhum profissional de saúde e que devem ou podem ser assumidas pelos enfermeiros. Claro que, se quisermos fazer isto, portanto, se quisermos fazer com que os enfermeiros abracem mais responsabilidades do que aquelas que têm, temos que rever a formação. Pronto, os enfermeiros têm que ter a formação e têm que se sentir capacitados para o poder fazer. Precisamos conseguir medir, e eu já volto à questão do medir em um minuto, e acima de tudo, nós não podemos esperar que os profissionais, que os enfermeiros, se são convidados a assumir mais responsabilidades, precisamos de adequar a valorização dessas carreiras, precisamos de adequar a remuneração dessas carreiras, porque não faz sentido pedirmos a uma pessoa que assuma mais responsabilidades se não lhes for dada depois a remuneração e a valorização pelo risco acrescido que assumem. E, portanto, aqui 3 perguntas fundamentais apenas para pensarmos, porque eu não tenho uma solução para isto. Tentar perceber, se nós assumirmos que queremos que os enfermeiros tenham mais e que façam mais do que aquilo que fazem hoje em dia, como é que isto pode funcionar? Portanto, devemos, se calhar, deveríamos importar o conceito do tal Nurse Practitioner para Portugal? Precisamos de uma nova categoria profissional? Devemos aproveitar mais aquilo que são, hoje em Portugal, as especialidades de enfermagem e utilizar estas especialidades de enfermagem para terem suplementos remuneratórios e assumir responsabilidades maiores do que aquelas que assumem hoje em dia? Portanto, há aqui mecanismos diferentes que têm que ser pensados, porque a solução não é nada óbvia e nós não queremos, acima de tudo, criar desigualdades, quer entre os próprios enfermeiros, quer entre os enfermeiros e os restantes profissionais de saúde. Um desafio fundamental, na minha opinião, mas isto aqui, de novo, é o meu tique de economista. Enquanto economista, nós gostamos de números, eu gosto de olhar para números e gosto de medir as coisas. E o grande problema que nós temos quando falamos sobre valor no sistema de saúde é que nós não conseguimos medir o valor. Em Portugal, ainda temos um grande desafio sobre medir o valor do sistema de saúde e, em particular, medir o valor da função da enfermagem. Então, nós precisamos tentar perceber qual é que é o valor que os enfermeiros prestam. Por cada euro que eu coloco na enfermagem, qual é que é o valor que esse enfermeiro traz para o sistema? E depois compararmos o valor desse euro em enfermagem com o valor de um euro num médico e comparar com o valor de um euro numa máquina de raio-x e comparar com o valor de um euro num medicamento inovador e tentar perceber o que é que traz mais valor. Porque provavelmente não é a máquina de raio-x que traz mais valor, ou o médico, ou qualquer outra coisa. Portanto, precisamos conseguir medir e atribuir aqui o valor a cada uma das funções que estão no sistema de saúde, para nós depois percebermos quais é que são as funções em que vale a pena investir e quais é que são as funções onde não vale a pena investir tanto. E eu acredito que a questão da enfermagem é precisamente um dos bons exemplos onde o valor pode aumentar e onde, se nós medirmos esse valor, vamos ficar positivamente impressionados. E, portanto, aquilo que nós precisamos de fazer, em termos económicos, é tentar perceber qual é o preço de um enfermeiro. Quando é que um enfermeiro vale? Para nós percebermos como é que
nós conseguimos, no nosso sistema de saúde, aumentar o valor do sistema de saúde a partir do aumento do valor dos próprios enfermeiros. E, finalmente, e para me calar, já sei que estarão fartos de me ouvir, dizer-vos só que nós não nos podemos dar ao luxo, em Portugal, de desperdiçar o potencial que temos. E, portanto, a literatura internacional demonstra que os enfermeiros podem fazer mais do que aquilo que fazem. O facto de termos muitos enfermeiros a emigrarem para fora mostra que a qualidade dos nossos enfermeiros, a qualidade técnica dos nossos enfermeiros é muito boa e é reconhecida internacionalmente como sendo muito boa. E, portanto, não vale a pena termos este tipo de país rico de que nós não precisamos muito dos enfermeiros. Não, claro que nós precisamos muito dos enfermeiros e nós não vamos conseguir aumentar o valor do sistema de saúde em Portugal se não explorarmos o potencial que existe na questão da enfermagem. E claro que esse potencial não pode ser explorado a qualquer custo. Os enfermeiros têm que se sentir confortáveis para assumir novas responsabilidades e essas novas responsabilidades têm que ser valorizadas. Portanto, nós não podemos simplesmente pedir ao mesmo enfermeiro com o mesmo vencimento hoje que faça mais amanhã. Eu gostava também que cada um de nós depois pensasse e pensássemos um bocadinho sobre a questão da pandemia de Covid-19, que eu tentei evitar falar sobre ela durante esta apresentação, mas eu acho que é um bom ponto de partida para esta reflexão. Porque mostra-nos o que é que acontece quando temos um sistema de saúde a arrebentar pelas costuras, passa a expressão, mostra-nos o papel fundamental que os enfermeiros podem ter para tentar evitar esse colapso do sistema de saúde e, portanto, devíamos obrigar a repensar a forma como nós prestamos esses cuidados de saúde à população. Porque se esta pandemia de Covid-19 não servir para nos obrigar a refletir sobre qual é o papel que o enfermeiro deve ter no sistema de saúde português, então não sei exatamente o que é que poderia levar-nos a fazer essa reflexão. E, por isso, lanço-vos esse desafio para cada um de nós pensar um bocadinho como é que nós conseguimos fazer e que papel é que os enfermeiros devem ter naquele que é um sistema de saúde do futuro e como é que conseguimos equilibrar isso, quer com as outras profissões, quer com as outras especialidades de enfermagem, para tentarmos perceber, acima de tudo, como é que eu consigo aumentar o valor prestado pelos enfermeiros no sistema de saúde, que já é muito alto, mas ainda pode ser mais alto. E, portanto, fico à espera dos vossos comentários e das vossas sugestões. Se alguém tiver alguma questão também, estejam à vontade para me contactar. E muito obrigado a todos pela oportunidade e agradeço novamente o convite que me foi feito para estar aqui hoje. Ninguém